Olá, eu sou Danilo. Hoje a gente vai falar sobre 7 ensinamentos que a crise nos deixou até agora, né? Para que possamos nos tornar muito mais fortes para passar por essa crise e pelas próximas que virão. Porque uma coisa já ficou bem clara, né? Que crises sempre acontecerão, só é questão de tempo. O que vai nos trazer resultado é estar preparado para quando elas acontecerem. Então fica até o final do vídeo que a gente vai ficar muito mais preparado para passar pelas crises por esse momento que a gente está passando agora, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar sobre alguns conceitos que podem ser tratados como simples, mas o resultado está na simplicidade, né? A gente vai acabar falando um pouquinho de alguns conteúdos que podem parecer um pouco mais técnicos com relação a investimentos, então talvez nem todo mundo aqui esteja preparado para falar sobre esses assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falar aqui, deixe nos comentários que eu vou responder todo mundo e quem sabe a gente pode fazer um vídeo também sobre essa dúvida que você está tendo aí, beleza? Então deixe nos comentários. Eu separei o vídeo em duas partes. Primeiro a gente vai falar sobre quais são perfis, pessoas que a gente tem nesse momento de crise, e depois a gente vai falar sobre quais são os ensinamentos em si, porque a gente entendendo quais são os perfis de pessoas que a gente tem nesse momento, a gente vai poder tirar os ensinamentos. Só antes de começar, já deixa um like aí no vídeo para ele se tornar mais relevante e para que junto a gente possa atingir mais pessoas para que elas estejam mais preparadas para esse momento de crise, porque conhecimento compartilhado é o que faz a gente mais forte. Os perfis que a gente encontrou nesse momento de crise foram 3 perfis. O primeiro foi o perfil do medo e pânico, que eu já comentei um pouco sobre ele no outro vídeo, que eu vou deixar no card. O segundo perfil é o perfil do aprendizado e o terceiro perfil é o de crescimento, né? O perfil de medo e pânico é o perfil que, por não estar nada preparado para a situação, ele sofreu muito e entrou no modo de medo e pânico e tomou as piores decisões. É o perfil de pessoa que quebrou por tomar decisões erradas e congelou ali e não soube mais o que fazer. Esse é o perfil do medo e pânico. O segundo perfil é o perfil de aprendizado, que é aquele cara que também não estava preparado, só que ele não congelou. Ele buscou aprender para que ele pudesse se tornar mais forte, né? Para que ele pudesse aprender com aquilo e não cair no mesmo erro, né? Porque todo mundo erra, nós somos humanos. Só que persistir no mesmo erro é burrice, né? Então, ou ela teve um grande prejuízo, só que ela evoluiu porque ela não desistiu, ela quis aprender mais para que ela pudesse passar por esse período e pelas próximas crises também. Por último, a gente tem o perfil de crescimento, o tipo de pessoa que estava preparado para esse momento de crise, já tinha um caixa reservado para que ele pudesse aproveitar oportunidades, né? Porque nesse período de crise, quem tem dinheiro é rei. Então, esse cara já tinha dinheiro, ele já tinha uma posição estratégica para caso acontecesse crise ou não, já estava totalmente preparado para isso. Claro, ninguém está 100% preparado para tudo, mas esse perfil já estava com toda a estratégia para que, se acontecesse algum tipo de crise, claro, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas já estava muito preparado caso acontecesse crise e por isso ele teve um grande crescimento e continuou multiplicando seu patrimônio mesmo na crise, né? Por ter caixa, ele acabou aproveitando, comprando várias coisas a preço muito baixo. Basicamente, com esses 3 perfis, a gente consegue identificar quem ganhou e quem perdeu dinheiro, né? Nesse momento de crise. E quem vai sair disso muito mais forte, né? E quem vai ficar estagnado e vai ter só prejuízo. A questão maior é o seguinte: como que a gente pode se preparar para sair do perfil de medo e pânico e chegar no crescimento? Eu acho que esse que é o foco, né? Para isso a gente precisa ter uma mentalidade de crescimento para que a gente possa evoluir. Só aproveitando então para deixar registrado aqui, né, já que a gente está falando sobre isso, que o objetivo desse canal é te ajudar a criar uma mentalidade de crescimento. Então aproveita e já se inscreve aí no canal, né? Porque senão você vai ficar desatualizado e não vai chegar nessa mentalidade de crescimento. Então agora vamos para os ensinamentos em si que a crise nos trouxe até agora, né? O primeiro ponto é filtra as informações, né? A maioria das vezes o que tem acontecido? Tem chegado muitas informações, muitas pessoas falando, muitos jornais falando sobre assuntos, só que muitos daqueles assuntos nem eram de fato real, era fake news. Então, o que ficou de aprendizado é que a gente tem que filtrar as informações, ver qual é a fonte real que está passando aquilo, se realmente faz sentido ou não. E muitas vezes a gente também tem uma situação que entender qual é o objetivo de quem está te passando aquela informação. Porque às vezes o jornal ou a pessoa que está passando aquela informação, ela tinha um objetivo por trás daquilo, que era, por exemplo, às vezes te vender alguma coisa, ou simplesmente ela queria manter o negócio dela, por isso ela estava te falando aquilo. Então, faz sentido ou não? Acho que filtrar as informações é um negócio
que ficou bem claro que é extremamente importante nesses momentos de crise. Não só na crise, né, mas nos momentos normais. Mas ficou bem claro que em momentos de crise a gente tem que filtrar as informações. Ponto 2. Ficou bem claro que a gente tem que cuidar do curto prazo. Curto prazo é essa palavra. A gente acaba tomando decisões sobre dinheiro, querendo ganhar mais, só que a gente nem construiu o nosso curto prazo, que seria fundo de emergência, né? Não sei se vocês sabem o que é, mas para montar um fundo de emergência era recomendado que você tivesse no mínimo 6 meses do seu custo mensal, para que em algum momento você tinha o dinheiro guardado para passar por tudo isso, né? Porque está acontecendo muitas coisas nesse momento que muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão tendo suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada, então tudo isso está reduzindo o ganho dela. Então, se você tivesse um fundo de emergência, você poderia contar nesse momento, né? Só que uma coisa que ficou bem clara com relação a curto prazo também, fundo de emergência, era se recomendar que você tivesse 6 meses, né, do seu custo mensal. Só que a gente percebe que 6 meses talvez não seja o suficiente. Uma crise desse nível que a gente está passando, né? Não se sabe o que pode acontecer, se tudo vai começar a normalizar agora ou não, quanto tempo vai durar. Então, talvez 10 meses seja o suficiente para se manter ali tranquilamente nesse período aí, para que você possa passar tranquilamente. O terceiro ponto é, ninguém sabe onde fica o fundo do poço, muito menos o futuro. O que aconteceu? A gente teve muitas situações em que investidores, eles aportaram tudo que eles tinham na primeira queda. No primeiro dia, se eu não me engano, caiu entre 8% e 10% na primeira queda, no primeiro circuit breaker que a gente teve. Se você não sabe o que é circuit breaker, eu vou deixar um vídeo no card em cima em algum lugar aqui falando sobre isso, tá? Na primeira queda, caiu entre 8% e 10%. O que aconteceu? A maior parte dos investidores acabaram aportando na primeira queda, de 8% a 10%. Só que em seguida caiu muito mais. A bolsa chegou a cair até 62 mil pontos, se não me engano, que deu uma queda de 45%. Aproximadamente. Então, assim, o cara que comprou quando caiu 10%, o cara teve um grande prejuízo porque caiu muito mais. Então, ninguém sabe qual que é o fundo do poço, então não invista tudo de uma vez só. Ninguém sabe também quando tudo isso vai retornar ao normal, então nunca aporte tudo que você tem no início de uma queda, né? Ficou bem claro isso. O que acontece? No geral, o que a gente mais teve foi pessoas que estavam no perfil de medo e pânico. Por isso, o quarto ponto foi: não deixe o medo te tornar um escravo, seja racional. O que acontece? Na maioria das vezes, na crise, a gente acaba entrando no desespero e num perfil de medo e pânico, que é o que aconteceu com a grande maioria, né? Todo mundo entrou num perfil de medo e pânico e tomou as piores decisões. Muitas vezes as decisões nem eram racionalmente prudentes. Acabou trazendo muito prejuízo para essas pessoas, né? Então, a questão é, tenta manter sua mente tranquila. Quando você perceber que você está no perfil do medo e pânico, tenta voltar pro modo racional, porque a gente precisa tomar as melhores decisões e o medo e o pânico não vai ajudar de modo algum, só vai trazer prejuízo. O quinto ponto, não siga a manada. O que acontece? Na maioria das vezes, quando está acontecendo uma crise, todo mundo começa a seguir o fluxo. Um exemplo disso é no mercado financeiro. Acontece que todo mundo começou a ver que pessoas estavam vendendo e começou todo mundo a vender muito mais. E aí todo mundo começou a vender, e aí os preços começaram a baixar porque não tinha demanda para comprar. Então todo mundo teve que começar a vender mais barato para poder conseguir vender as suas ações, no caso, né? Acabou tendo muito prejuízo. Isso agravou que chegou a perda que eu falei de 45% do índice da bolsa, né? Que é totalmente complicado. Tem duas frases do Warren Buffett que, se você não sabe quem é o Warren Buffett, ele é o investidor mais rico do mundo. Ele é o terceiro cara mais rico do mundo hoje também. Tem duas frases que deixam bem claro essa situação. Que ele fala o seguinte: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. Ou seja, o pensamento dele é fugir totalmente do que está acontecendo. Se eles estão com medo, você é ganancioso. Se eles estão gananciosos, você tem medo, entendeu? Que é o que aconteceu antes da crise. Todo mundo estava ganancioso, né? Todo mundo queria colocar dinheiro na bolsa porque estava tendo resultado, né? Quando o mercado está crescente, qualquer coisa que você fizer vai dar certo. O que aconteceu? As pessoas estavam totalmente gananciosas. E depois, quando caiu tudo, todo mundo estava com medo. E qual que seria a questão maior? Se você tivesse olhando para trás, tudo fica fácil, né? Não necessariamente, se a gente soubesse disso tudo antes, todo mundo tinha feito isso antes, né? Mas se a gente tivesse uma estratégia já pronta para isso, a gente teria resolvido a situação. Mas o que aconteceu? Se a gente tivesse percebido que todo mundo estava ganancioso, querendo colocar dinheiro na bolsa, é o momento que a gente deveria ter saído, né? E aí, assim que caiu, todo mundo começou a ficar com medo. Quando começou a cair demais, chegou aos 40%, ninguém mais queria comprar. Nesse momento que a gente deveria ser ganancioso, né? Ele trata essa palavra ganância, na verdade isso deve ser levado em consideração com relação a fazer o contrário do que a manada está fazendo. Não exatamente ser ganancioso, entendeu?
Tem outra frase dele também que complementa essa outra. Você não estará certo porque 1000 pessoas concordam ou discordam de você. Você está certo porque os fatos e o seu raciocínio estão corretos. Qual que é o aprendizado? A gente tem que olhar para os fatos, né? Seguir os fatos e não seguir a manada. Esse que é o foco. O sexto ponto é diversifique sua carteira. O que a gente tem aprendido? Que a maioria das pessoas, elas não tinham uma carteira diversificada. Ela tinha todo o dinheiro dela em fundos imobiliários, ou em ações, ou em renda fixa, e talvez não tinha em ações internacionais, BDRs, ou dinheiro em dólar, ou em outros tipos de mercado. O que a gente percebeu é que é extremamente importante a gente ter uma carteira diversificada entre renda fixa, que seria o caixa, né, para que você pudesse sacar, ações nacionais, ações internacionais, fundos imobiliários, talvez moedas diferentes, né, moedas estrangeiras. Porque um acaba sobrepondo o outro e você, tendo uma estratégia de diversificando e fazendo um rebalanceamento, você consegue ter um resultado muito maior, né? Estude sobre como diversificar sua carteira. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu posso falar sobre isso em um outro vídeo, né? Mais especificadamente. O sétimo ponto é tenha tempo e paciência. Qual desses pontos seria o mais relevante para um momento de crise? Eu acredito que seria esse, né? Porque o tempo é o que resolve boa parte das coisas da nossa vida. E uma crise, ela vai passar em algum momento. A gente tem que ter uma visão de longo prazo. E na maioria das vezes, no momento de crise, a gente acaba tomando decisões imediatistas que vão trazer só prejuízo no futuro. E o que a gente precisa é ter resultado no futuro, no longo prazo. E na maioria das vezes, a gente acaba deixando isso de lado. A gente tem que buscar nesse momento entender qual seria o impacto da decisão que a gente está tomando agora no futuro. Será que vai ser relevante ou não? Será que vai fazer algum sentido ou não? Às vezes não vai fazer sentido nenhum, né, no futuro, e a gente vai ter só prejuízo. Então essa que é a questão. Eu acho que, por enquanto, foram esses os ensinamentos que a gente teve até agora, né, nesse momento de crise. Se esse conteúdo foi relevante para você, você gostou, te ajudou de alguma maneira, não deixa de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu aí, para que ele possa estar preparado para esse momento de crise aí, beleza? Agradeço por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo!